Olá! Quase 10 milhões de brasileiros são surdos ou têm deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. Para falar sobre a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho e da importância da língua brasileira de sinais, Libras, a gente conversa hoje com a professora Silvana dos Anjos, que também é intérprete e servidora aqui do TRT. E especialmente hoje você vai acompanhar a nossa entrevista com a interpretação simultânea. Participa conosco o intérprete de Libras, Túlio Gontijo. Muito obrigada, Túlio. Bem-vindo. E muito obrigada, Silvana. Eu que agradeço. Bem-vinda. A gente já começa com uma pergunta muito importante. Qual é a realidade do surdo hoje? O surdo hoje, Brígida, ele é invisível. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você pergunta assim, aqui em Mato Grosso tem muitos surdos, as pessoas falam, não, eu nunca vi. E aí quando ela começa a fazer um curso de Libras, ela fala, nossa, como tem surdo na cidade? É porque a gente não sabe quem é o surdo, na verdade. Quando a gente começa a ter contato com a língua brasileira de sinais, a gente começa a perceber que existe toda uma comunidade surda que frequenta as coisas. Eles frequentam alguns bares específicos porque tem uma iluminação melhor e eles precisam de uma iluminação melhor para que as mãos deles sejam vistas. Eles frequentam alguns shoppings específicos porque lá eles são mais bem recebidos. Muitas vezes lá tem alguma loja que tem eles sabem que alguém sabe alguma coisa de Libras e eles passam a frequentar esses locais específicos. Quando eles sabem que neste lugar tem uma certa acessibilidade, o grupo passa aí. Eles são muito de grupos. Então, eles frequentam locais onde para eles a acessibilidade seja melhor. Então, o surdo hoje em dia, para a maior parte da sociedade, infelizmente, ele é invisível. Ele é, muitas vezes, aquela pessoa que incomoda. Porque, às vezes, quando eles estão fazendo sinais, eles fazem sons altos. Então, a pessoa acha estranho, assusta, olha atravessado. A intenção de cada intérprete, que tenho certeza do Túlio, a minha, é fazer com que essa realidade mude, com que a gente enxergue o surdo como um brasileiro que não ouve. As barreiras, porque você começou a falar delas, né? As principais barreiras enfrentadas pelo surdo. Então, o surdo, na verdade, ele tem uma única barreira, é uma só, a comunicação. O surdo, ele é uma pessoa completa, ele é independente. A maioria deles, alguns são casados com surdos também, eles se adaptam, a casa deles é adaptada. Se você for numa casa de família surda, é muito interessante, porque como a gente é guiado pelo som, tudo nosso é som. Campainha é som, telefone é som, e tudo deles é luz. Então você meio que se assusta, toca uma campainha, pisca a lâmpada. Então assim, eles são independentes, mas a barreira maior, e a única na verdade, é a comunicação. Ele não tem uma comunicação na língua dele, e aí ele não consegue se comunicar na nossa, porque ele não ouve. Então como que ele vai se comunicar numa língua que ele fisicamente não tem acessibilidade a ela? Então a única barreira do surdo é a comunicação. Quando você inclui a língua brasileira de sinais na sociedade, você derruba todas as barreiras para a comunidade surda, porque aí eles são independentes, eles seguem sozinhos. Se você coloca um intérprete desse numa entrevista dessa, eles conseguem se virar. Se você coloca um intérprete num posto de saúde, eles vão lá e eles se expressam. Eles dizem o que eles querem, eles dizem como eles se sentem. Então, assim, para outras deficiências, existem várias barreiras. Para o surdo só existe uma, a língua. A gente falou das barreiras. Fala-se muito em inclusão social, inclusão de pessoas, quebra de preconceito. A inclusão dos surdos e pessoas com deficiência. O que é necessário para que eles sejam incluídos? Para o surdo, a luta, que é uma luta que já vem de longa data, é necessário que a língua brasileira de sinais tome o lugar que ela deveria ter. Em 2002, foi a primeira vez que teve uma lei que é chamada Lei da Libras. Por que é Lei da Libras? Porque em 2002 foi a primeira vez que a língua brasileira de sinais foi reconhecida como meio oficial de comunicação no nosso país. Então, em 2002, a Libras foi reconhecida como meio oficial de comunicação. Mas só isso. Em 2005 foi que saiu um decreto que dizia que as escolas deveriam dar acessibilidade ao surdo. Ou seja, desde 2002 era oficial. Antes disso já existia a língua. O intérprete, o Túlio, só foi reconhecido como profissional em 2010. Então é uma luta muito lenta. O que é necessário? Que a Libras seja uma disciplina nas escolas, desde as primeiras séries,
que todo brasileiro aprenda Libras desde pequeno, porque se todo brasileiro sabe Libras, o surdo é livre, ele consegue se comunicar com você e comigo. Se hoje um surdo chega aqui no TRT, ele tem 2 intérpretes de Libras, servidores do TRT, que somos eu e Sandra Tokaschik. Sandra trabalha em teletrabalho, eu trabalho em teletrabalho, então nós não estamos aqui, percebe? Então assim, o que é necessário? Que a lei se cumpra, já existe lei para isso, já existe uma lei que diz que todos os cursos de licenciatura têm que ter Libras, e tem, 1 semestre. Você acha mesmo que um professor com 1 semestre de Libras vai conseguir ter fluência de Libras para ensinar em Libras? Porque a gente fala muito de inclusão. Inclusão é como se você tentasse encaixar ele em algum lugar. Ele não quer isso, ele quer ser livre para se encaixar onde ele quiser. Mas para isso, a Libras tem que estar em todos os lugares e aí ele decide. Até há pouco tempo atrás, os surdos só se formavam em cursos de licenciatura. Agora que parece-me que em Santa Catarina teve o primeiro surdo que se formou em Direito, porque é muito difícil para eles. Eles precisam ter, durante um curso inteiro, um intérprete que o acompanhe, porque o curso não é dado em Libras, não é uma escola bilíngue, que é a luta deles. Escola bilíngue, médico bilíngue, qualquer coisa bilíngue, nosso país hoje é. Se a Libras é reconhecida como meio oficial de comunicação, significa que você tem que saber. Agora, cada pessoa tem que saber. Por que a Libras ela é tão importante? E a lei, ela acaba não sendo cumprida, né, como deveria, né? Nas escolas, por exemplo, ela deveria estar lá inserida. Sim, porque, na verdade, é uma luta que vem de longos anos. Muito tempo mesmo. Quando você diz assim que são 10 milhões de surdos, a gente fala, nossa, é muita gente, mas são quantos milhões de brasileiros? Quando você coloca num todo de brasileiros, os 10 milhões se diluem. Quando você fala em Mato Grosso, não tem 10 milhões em Mato Grosso. Então parece assim que é muito trabalho para pouca gente. Você vai fazer um curso de 3, 4, 5 anos para aprender uma língua e muitas vezes você vai atender um único surdo na sua vida. Quando você passa a pensar em humanidade, você percebe que se eu estudei tanto tempo e se eu modificar a vida de um único surdo, para mim precisa valer a pena. E mais ainda, se o meu país diz que eu tenho 2 línguas em que eu posso me comunicar com ela, por que eu não aprendo as 2? Tem países que falam inglês e francês e todas as pessoas falam inglês e francês. Mas por ser uma língua de sinais, muitas vezes ela é tida como inferior. As pessoas têm uma ideia de que a língua de sinais ela é dependente da língua oral, como se a Libras, para existir, dependesse da língua portuguesa. Ela não depende, ela é uma língua separada, ela não depende da língua portuguesa, ela não tem relação com a língua portuguesa, um sinal não é uma palavra não é um sinal, ela é uma língua diferente, ela é uma língua separada, ela não é uma língua mundial. A língua brasileira de sinais é brasileira, o americano tem uma língua dele, o francês tem uma língua de sinais dele, o italiano tem uma língua de sinais dele, são línguas separadas. Então assim, eu sou bilíngue, porque eu falo Libras e língua portuguesa, Túlio é bilíngue. Percebe? Mas a gente tem uma ideia de uma inferioridade da língua de sinais. Existe uma vergonha. Como que eu vou ficar fazendo caras e bocas e gestos? Quando eu fui dar o primeiro curso aqui no TRT, a maior dificuldade das pessoas era a vergonha de fazer os sinais. Então, assim, é uma barreira maior, porque quando você aprende uma língua oral, inglês, um alemão, um italiano, você não se expõe tanto, né? A sua fisionomia não é exposta, a sua expressão não é exposta, seu corpo não é exposto. E por mais que a gente seja muito alegre, muito expansivo, a gente tem uma certa vergonha de se expor. E para a língua de sinais, a gente se expõe um pouco mais. Talvez seja por isso a dificuldade. Agora, para o intérprete, é muito importante esse profissional. Hoje ele é valorizado? Não. Infelizmente, não. Quando você fala, olha, eu preciso de um intérprete para traduzir uma palestra minha. Ah, ok, quanto que ele cobra? E você dá o preço, a pessoa fala, por que tudo isso? Por que ele cobra por hora? Por que para uma gravação dessa ele cobra por minuto? Por que existe toda uma legislação, existe toda uma tabela, eles cobram tabelado, mas quando as pessoas olham a tabela, acham que ele está cobrando muito.
Aí você vai ver quanto tempo um intérprete desse estuda para ter essa condição. Hoje, para o Túlio traduzir a nossa entrevista aqui, ele precisa ter um conhecimento profundo de língua portuguesa e um conhecimento profundo de língua de sinais. Ele se prepara o tempo todo, ele estuda o tempo todo. Para você ter uma ideia, em valores, eu fiz uma única pós-graduação de 2 anos para me formar em intérprete e tradutora. Essa pós-graduação custou R$10.000. Só foi essa, fora todos os outros cursos que a gente faz. Tem muitos desses intérpretes que eles são formados em letras libras. Então, assim, é um esforço tremendo. Ele tem que treinar todos os dias, porque como não é uma língua natural dele, ele precisa treinar todos os dias, porque a língua portuguesa é a primeira língua nossa. Então, a gente não esquece. Mas o inglês, se você não treinar, você esquece. A Libra, se você não treinar, você esquece. O treinamento do intérprete é todos os dias. Mas se você precisar contratar um intérprete, a pessoa acha caro. Ou a pessoa acha que não precisa. Ou a pessoa acha que não... vamos colocar uma legendazinha em língua portuguesa que o surdo vai ler. Ou então, não, o surdo pede para um parente traduzir, percebe? Então, assim, é uma luta diária. Eu valorizo muito porque... Quando você começa a entrar nesse mundo da língua brasileira de sinais, você começa a ver seres humanos que são encostados à margem da sociedade assim e que só precisam de uma coisa, que a lei já dá direito e que a gente não dá o direito. O TRT precisa ter 42 servidores fluentes em Libras hoje para cumprir a legislação. Não tem. Após o meu curso que eu terminei de dar aqui, nós temos 17 pessoas com nível 1 de fluência. O que significa isso? Eles conseguem se comunicar com certa dificuldade. Esse é o nível deles. Ajuda? Ajuda. Já fizeram atendimento na portaria, mas não é isso que a lei fala. A lei fala 5% dos servidores fluentes em Libras. Silvana, este mês é dedicado ao surdo e também à língua brasileira de sinais Libras. Queria que você deixasse uma mensagem. Então, o mês de setembro, ele é considerado setembro azul. Na Segunda Guerra Mundial, os deficientes eram reconhecidos por uma faixa azul, por uma fita azul. Porque assim, eles eram descartáveis, sabe? Eles podiam ser incinerados e descartados. Com o passar do tempo, a comunidade surda adquiriu a cor azul, eu estou com uma fitinha aqui pelo setembro azul, adquiriu a cor azul como uma cor de libertação, de luta. A luta do surdo vem de longa data. Sabe, em 1880 teve um congresso em Milão que definiu a proibição do uso da língua de sinais. No dia 10 de setembro. Por isso que dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Língua de Sinais. Porque com o passar do tempo, o surdo veio lutando e hoje não é mais proibido usar a língua de sinais. No dia 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. Porque foi o dia da criação do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos no Rio de Janeiro, que é a primeira escola de surdos no Rio de Janeiro, que só foi criada porque o filho de Dom Pedro era surdo. Dom Pedro II, salvo engano. Então, assim, se você percebe que o surdo teve muitas vitórias, porque teve alguém surdo na história que fez alguma coisa. O que eu gostaria de deixar de mensagem é que você pode e deve aprender a língua brasileira de sinais, porque ela é um meio oficial de comunicação do nosso país. É uma obrigação minha como cidadão. A gente não tem direitos iguais? Todo mundo é igual perante a lei? Então, se todo mundo é igual, por que que um brasileiro que não ouve não pode ter o atendimento em sua própria língua? Então, a minha mensagem é essa: aprenda a língua de sinais. Aprenda o básico, aprenda a cumprimentar, aprenda a dizer oi, é por aqui que você vai, o caminho é esse, o telefone é esse. Aprenda números. Números 1, 2, 3, como que você diz o número, como que você pergunta qual é o seu nome. Aprende letra, aprende um sinal básico, alguma coisa. O curso que o pessoal do TRT teve foi de 120 horas. Só 120 horas da sua vida inteira. E você aprende a se comunicar. Hoje nós conversamos com a professora Silvana dos Anjos, que também é intérprete de Libras e servidora aqui do TRT. Muito obrigada por falar conosco. Eu que agradeço. E essa entrevista foi especial. Nós tivemos a tradução do intérprete de Libras, Túlio Gontijo. Muito obrigada, Túlio. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais. E fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela companhia.
Até o próximo encontro.